Graças a Deus, estamos mais uma vez para aqui trazermos a palavra do Senhor. Mas antes de trazermos a mensagem do dia, eu peço a você, meu amigo, meu irmão em Cristo, que se inscreva no nosso canal, compartilhe as mensagens. Creio que tem muitas pessoas que precisam ouvir a mensagem de Deus. E nesta manhã de hoje, a mensagem é: para onde irás após a morte? O texto está em Lucas capítulo 16 e versículo 19. E nesse texto nós encontramos a parábola do rico e Lázaro. Jesus nos ensina uma grande lição através desta parábola. Inclusive, todas as parábolas são comparações feitas pelo Mestre para nos ensinar grandes lições. E nessa parábola do rico e Lázaro, Jesus está a nos ensinar sobre a eternidade, a vida após a morte. E o Senhor narra essa história desse homem rico, mostrando a vida boa que esse homem levava. E Jesus também fala de um certo Lázaro que vivia mendigando, procurando alguma coisa para comer. E nessa parábola, a mensagem principal não é falar sobre as condições financeiras de um ou de outro, mas o alvo, a mensagem central que Jesus está a trazer é sobre a vida após a morte. Por isso que eu trago esse tema. Para onde você vai depois da morte? A morte é certo para cada ser humano. Uma vez que o pecado entrou no mundo, com ele veio a morte. Morte moral, morte física e morte espiritual. São as três consequências do pecado do primeiro casal lá no Éden. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 3 e 23. Todos pecaram e distantes ou destituídos estão da glória de Deus. Destituído é desligado. Já no capítulo 6, versículo 23, a palavra diz, lá em Romanos, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, de graça, vindo de Deus, é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, meu amigo que está a ouvir essa mensagem, você tem uma alma. Nós somos uma tricotomia: alma, corpo e espírito. E a eternidade está a nos esperar. Qualquer momento nós partiremos. E mais uma vez eu pergunto: para onde você vai depois da morte? Uns vão morrer mais novos, outros mais velhos.
mas o que é certo é que todos partiremos. Existe a eternidade, e a eternidade é o lugar reservado para todos os homens. Porém, existem duas eternidades, dois estados de eternidade. A primeira, com Deus. A segunda, sem Deus. E aí Jesus, em seus sermões, ele pergunta: de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? E eu faço uma pergunta dentro desse contexto: quanto vale a tua alma? Quanto vale uma vida? Uma alma tem um preço muito grande. Jesus deu a vida por cada pessoa. E ele mesmo ordenou dizendo: ide e pregai o evangelho a toda criatura, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É por isso que ele disse: ide e pregai. Quem crê e for batizado, continuando o versículo 16 e 15 de Marcos, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E a palavra de Deus continua dizendo, e a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E a salvação, a eternidade com Deus, depende da sua escolha. E quantas pessoas já disseram: pastor Raimundo Lima, cada um nasce com destino. E eu sempre digo, Deus seria muito injusto, o que ele não é, para salvar uns e condenar outros. Porém a palavra de Deus diz: quem crê é quem crê. A salvação é uma escolha. Deus não destinou uns para a vida, outros para a morte. Mas a salvação, como também a condenação lá no inferno, parece a palavra Hades, mas se refere a um lugar de tormento eterno, também é uma escolha. A palavra de Deus diz, lá em Josué, quando ele reuniu o povo e mostrou a situação degradante, moral, espiritual que o povo estava vivendo, ele disse: escolhei hoje a quem vocês querem servir. Escolhei hoje, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a eternidade com Deus é uma escolha, como também, da mesma forma, a eternidade sem Deus. Você está ouvindo a palavra, esse texto fala da situação daquele homem rico, que morreu e foi para o inferno. E estando em tormento, ele clamou, mas não havia mais jeito. É um arrependimento tardio depois da morte. Você pode ser salvo enquanto está vivo. A palavra de Deus diz que depois da morte segue-se ao juízo, prestamento de contas. Mas enquanto você, meu amigo, está vivo, você pode decidir pela sua salvação ou continuar no pecado para a sua perdição. Esse homem clamou e até disse: pai Abraão, na terra eu tenho 5 irmãos. Não quero que eles venham para esse lugar de tormento. Rogo-te que me envie a eles, que eu possa ressuscitar, ir lá pregar para eles. E Abraão deu a resposta muito correta: não, lá tem os vivos, tem a lei, tem Moisés, que ouçam. A salvação vem pelo ouvir a palavra. Você precisa ouvir. E a palavra de Deus diz que eu creio, vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. O problema é que as pessoas não querem ouvir a palavra. Quantas mensagens estamos a pregar? Estamos a anunciar. E outros tantos pregadores anunciam a salvação em Jesus Cristo. Mas quantas pessoas, meus amigos,
não querem ouvir a palavra da salvação. Elas não permitem que o Espírito Santo as convença por causa da dureza de coração. O coração é muito duro, é voltado ao pecado, é voltado às coisas desta vida, à própria vontade carnal. E a Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então você vê a situação também do Lázaro, que morreu e foi levado pelos anjos para os céus, o seio de Abraão, o lugar de descanso. Então, meus amigos, a palavra de Deus está diante de vocês, a salvação e a perdição. Jesus é a porta para os céus, é o caminho para a salvação eterna. Mas o pecado está aí às portas, viu? E está ceifando muitas vidas. Neste momento que eu estou pregando aqui, muitas pessoas estão partindo para a eternidade. Estão morrendo sem Deus, sem paz e sem salvação. Então salva a tua alma hoje. Enquanto você está vivo, corra, se apresse, não durma no pecado, porque o pecado também traz um sono terrível em que as pessoas parecem estarem mortas. A palavra de Deus, ela te ressuscita, ela te regenera, ela te renova, ela muda a tua vida. Agora é preciso que você ouça a palavra do Senhor. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Para onde você irá após a morte? Alguém pergunta: onde você passará a eternidade? Eternidade não passa, eternidade é para sempre. Mas a pergunta certa é: para onde você irá após a morte? Tome uma atitude hoje, meu amigo. Salve a sua alma. A pregação do Evangelho é a única saída para as curas emocional, espiritual e até física. Jesus é a solução para todos os problemas. E o maior problema é o problema do pecado. Ele perdoa os teus pecados, te dá uma nova vida e faz de você uma pessoa feliz, pronta para a eternidade com Deus. Guarde essa palavra, que Deus abençoe todos e se inscreva aí no nosso canal. Deixe o seu like. Deus os abençoe.